Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa comunidade de corações amigos e braços abertos lhe recebe com alegria para mais um culto de celebração a Deus. Malcolm X, ele disse certa vez que se você não se coloca de pé por algo, você cairá por qualquer coisa. Numa sociedade tomada pelo relativismo moral, onde pessoas assumem posturas éticas tão distantes umas das outras e se mostram tão intolerantes, como cristãos, como devemos nos colocar de pé? Qual é a nossa posição? À luz do precioso livro de Jonas, nós perceberemos como Deus se apresenta não apenas para o seu povo, mas para as nações. E como nós devemos transmitir esta mensagem, não apenas que revela o caráter de Deus, mas também revela a sua salvação e a sua graça. O nosso desejo é que Deus ministre ao seu coração e que você possa ouvir a sua voz através das Escrituras Sagradas. Tenha um ótimo culto. Nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Oh, por tua condenação, tenho todas as coisas. E tudo que eu preciso está em ti. Correrei para a tua cruz. Correrei, não fugirei em ti. Esconderei, crucificado contigo estou. Por tuas feridas eu fui curado, pelo teu sangue fui lavado, pelo teu Espírito fui ressuscitado, e contigo em glória reinarei. Então correrei, correrei para a tua cruz. Declare isso. Correrei, não fugirei em ti.
Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Um político norte-americano chamado Malcolm X, certa vez afirmou: se você não se coloca de pé por algo, você cairá por qualquer coisa. Essa frase foi utilizada no filme que foi o tema do Encontro dos Homens de Valor, Até o Último Homem, onde conta a história de um soldado norte-americano na Segunda Guerra Mundial, cristão, que decidiu se colocar de pé contra todo um sistema para defender as suas convicções e aquilo que ele acreditava ser ético e correto, de acordo com seus valores. Nós vimos que ao longo da história e da sua vida, que é uma história real, ele enfrentou vários desafios e consequências por defender a sua verdade e essas convicções. Se isso já era uma realidade numa nação considerada cristã como os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quanto mais nos nossos dias, num país como o nosso, que não podemos considerá-lo totalmente cristão ou não tem uma origem cristã protestante, cada dia se torna mais desafiador se colocar de pé por uma verdade e defendermos tal verdade. Vivemos uma época onde a tolerância a todos os comportamentos é apregoada e disseminada nas universidades, no ambiente de trabalho, nas escolas onde os nossos filhos estão. E o Dr. D.A. Carson, no seu livro A Intolerância da Tolerância, ele mostra que houve uma mudança de conceito sobre o que é ser tolerante de alguns anos para cá. Inicialmente, a tolerância era compreendida como a aceitação da existência de perspectivas diferentes. Ou seja, se alguém pensasse ou tivesse convicções diferentes das nossas, eles poderiam existir num convívio social saudável. Contudo, com este relativismo moral crescente, hoje a nova compreensão de tolerância, que é chamada de tolerância moral, sugere que devemos aceitar a posição do outro e crer que a posição dele seja tão verdadeira quanto a nossa própria. Sendo assim, deixaríamos um conceito de verdade para verdades. Abandonaríamos uma verdade absoluta. Se não pensarmos assim, somos tidos e taxados por intolerantes, e estes que apregoam e conclamam a tolerância são intolerantes e perseguem avidamente aqueles que defendem convicções sólidas. E nós, como cristãos, como devemos nos portar? Não queremos ser taxados por radicais intolerantes, mas devemos aceitar esta onda que está assolando todo o mundo ocidental e de um modo muito agressivo o nosso país e os nossos filhos. Como nos portar diante de tudo isso? Eu gostaria de, para responder essa pergunta, olhar com você para um dos livros mais conhecido das nossas crianças. Particularmente é o livro preferido, o livro da Bíblia preferido da minha segunda filha, Nicole. Eu gostaria de convidá-los a abrirem no livro de Jonas, profeta menor Jonas. Este livro que faz parte da memória de tantas crianças, não pode ser olhado de modo simplista, como uma história infantil, mas como um livro inspirado por Deus e que nos traz lições preciosas para todas as épocas da Igreja de Cristo. Jonas, capítulo de número 1, leremos inicialmente os versos 1 e 2, diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Oremos juntos. Senhor, nós estamos em tua presença, no dia do Senhor, neste culto de celebração, adorando ao teu santo nome pelo sacrifício de Cristo, pela obra redentora aplicada às nossas vidas. E no momento em que lemos a tua palavra, suplicamos pela iluminação do teu Espírito, para que possamos entender, numa época, Senhor, mergulhada no relativismo,
onde deveremos nos colocar de pé e lutarmos por tua verdade. Para o louvor da tua glória, nós suplicamos, fala conosco, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como já falamos, estamos diante de uma das histórias mais conhecidas e fascinantes da Escritura Sagrada. O profeta Jonas, conhecido como um dos profetas menores, não porque ele tinha menor importância, mas porque o tempo do seu profetismo, ou a sua profecia, ela teve um conteúdo menor do que os outros 5 profetas considerados profetas maiores. Ele traz uma mensagem preciosa. Os comentaristas, eles discutem quando foi o período em que Jonas exerceu o seu ministério. A maioria deles acreditam que foi no século 8 a.C., provavelmente durante o reinado de Jeroboão II, em tempos difíceis onde Israel estava oscilando numa inconstância espiritual tremenda. Deus chama este homem, que era filho de um profeta também, chamado Amitai, para profetizar não exclusivamente acerca da realidade ou dificuldades que o seu povo, a nação de Israel, estava enfrentando. Deus chama este homem para proclamar a sua glória e a sua salvação entre as nações. Muitos estudiosos no último século tentaram colocar o livro de Jonas como sendo um livro alegórico, não literal, o que não coincide com a própria literatura ou com todas as análises históricas. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, colocou o livro de Jonas como sendo um livro profético e histórico e literal. E assim nós compreendemos que Deus trouxe essa palavra especial, não apenas para o seu povo, mas para todas as nações. E diante daquilo que nós apresentamos, eu gostaria de trazer algumas lições preciosas que encontramos da parte do Senhor, descritas neste livro. E a primeira delas, irmãos, é que o Senhor nos lembra que Ele não está indiferente ao caos moral no qual vivemos como mundo e universo. Mesmo o povo de Israel tendo os seus próprios problemas, tendo as suas próprias dificuldades, a profecia começa de um modo específico para Jonas, declarando no versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Quando nós olhamos para todos os profetas veterotestamentários, não apenas os profetas maiores, mas todos os profetas menores, eles não tiveram um profetismo voltado exclusivamente para a nação de Israel. Israel era a nação eleita, era o povo escolhido do Senhor. Quando Deus escolhe Israel, Ele concede a sua lei, a lei civil que deveria reger Israel como nação, as leis cerimoniais que os conduziriam na forma de culto e adoração, e as leis morais que eram os 10 mandamentos. Mas é interessante, irmãos, quando olhamos para todos os profetas, a mensagem de exortação, admoestação, consolo, não se volta exclusivamente para Israel como nação eleita. Todos eles profetizam para as outras nações. Nós encontramos profecias voltadas para a Síria, que era exatamente este povo do qual nós iremos falar com maiores detalhes, profecias para os babilônicos, profecia para Edom, profecia para o Egito, profecia para o Império Medo-Persa, profecias para os filisteus, para a Fenícia, para Ciro, para Síria, para Tiro. Ou seja, o Senhor traz palavras específicas e diretas para todos os povos que estavam ao redor de Israel. O Senhor estava demonstrando com isso que Ele não era o Deus exclusivamente da nação de Israel, Ele era o Senhor de todas as nações. Mesmo tendo essas nações se desviados quando Adão peca e a comunhão com Deus é rompida,
outras nações surgem e andam no seu próprio caminho, estes homens ainda são imagem e semelhança do Deus Criador. Somos lembrados pelo Senhor na introdução deste livro, que Ele é o legislador não apenas do seu povo, Ele é o legislador de todas as nações. Por isso a sua ética, a sua moralidade e os seus princípios não estão restritos ao povo de Israel no Antigo Testamento e não se restringem a nós como cristãos. É exatamente este discurso que aqueles que têm uma ética baseado no relativismo moral, onde não existem absolutos, que é fruto de um panteísmo, um conceito de que a divindade ela não é pessoal, mas é exclusivamente uma força impessoal. Sendo assim, cada um constrói a sua moralidade baseado em suas experiências. E as pessoas, de um modo muito simples, dizem: olha, se essa escolha lhe faz bem, seja feliz dessa maneira. Se essa conduta está correta para você, eu não lhe discrimino. É esse o tipo de tolerância intolerante que a nossa sociedade relativista e hedonista está mergulhada. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus como cristãos que creem na Escritura Sagrada como inspirada, nós encontramos um Deus absoluto que criou princípios éticos e morais absolutos, não apenas para o seu povo, mas para todas as nações. Não apenas para os cristãos, mas para os não cristãos. Não apenas para aqueles que creem nele, mas para aqueles que também não creem nele e não o adoram. Porque quando Deus cria esses homens à sua imagem e semelhança, Ele coloca a sua moralidade no coração dos homens, e é o que Calvino chama de sensus divinitatis. No senso de divindade que o homem tem, ele traz em seu coração a moralidade, a ética que é corrompida pelo pecado, mas não é exterminada, não é tirada. E nós precisamos, irmãos, ao olharmos para a Escritura como um todo, e para todo o Antigo e Novo Testamento, nos lembrarmos, nós defendemos absolutos, porque o Deus que criou este universo, inclusive os homens os quais não creem nele, é um Deus de absolutos e de uma ética que não pode ser negociada ao longo da história. As predileções mudam de acordo com o tempo, predileções culturais. O comportamento do homem pode até mudar, mas os preceitos do Senhor permanecem o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que quando Deus chama aquele profeta que estava na nação, tendo seus próprios problemas, e diz: olha, dispõe-te e vai até Nínive. Alguns comentaristas fazem um paralelo desse texto com o texto de Gênesis 18, 19, quando o Senhor então envia os seus mensageiros a Sodoma e Gomorra para apregoar a destruição daquela cidade, porque a maldade daquele povo tinha subido até o Senhor. Deus está contemplando toda a terra e contemplando todo o comportamento e escolha dos homens. É verdade que Ele deu aos homens aquilo que o doutor Herbert chama de liberdade natural, que é a capacidade de fazer escolhas de acordo com as suas predileções. Sendo assim, todos que estão aí fora têm a liberdade de escolher fazer da sua vida o que quiser. O que eles não estão livres, segundo as Escrituras Sagradas, é de passarem sobre o crivo daquele que cria o universo e que julga todos os homens, bons e maus, ricos ou pobres, grandes ou pequenos. E quando o Senhor então envia este homem para aquela cidade, e aí nós nos deparamos com o discurso de que nunca houve tanta maldade como nos nossos dias. Nunca houve tanta calamidade, nunca houve tanta promiscuidade. Talvez nunca houve tanta publicidade do que é ruim e do que não presta. Porque hoje, quando pegamos os nossos smartphones e abrimos nas redes sociais, assistimos às lives, às vezes, de extermínio, de execução, tanto de traficantes quanto de pessoas que estão na rua, pessoas ordinárias.
ou tantos outros comportamentos absurdos que ficamos chocados nos grupos de WhatsApp. Mas a maldade, em proporções inimagináveis, ela sempre existiu. De acordo com alguns estudiosos, Nínive, no último capítulo, nós encontramos a descrição que ela tinha 120 mil homens. Alguns comentaristas, quando veem a expressão que não sabem discernir a diferença de uma mão e de outra, acreditam que era uma menção a crianças apenas. Então colocam o número da cidade de 600 mil. Mas a despeito de 600 mil pessoas, ou 120 mil, era uma grande metrópole para aqueles dias. A capital do império da Assíria, a nação mais cruel de sua época. A Assíria era conhecida como uma terra de promiscuidade e libertinagem extrema, onde todo tipo de prática sexual era aceitável e permitida. O exército da Assíria era conhecido por sua crueldade. Quando os soldados capturavam homens do exército inimigo, eles colocavam esses homens no chão e os esticavam em 4 estacas e arrancavam a sua pele viva, enquanto eles estavam vivos, e os deixavam ali para serem comidos pelos abutres. Ou então os torturavam, decapitando ou arrancando membros. A crueldade deles era enorme. Todo tipo de maldade que nós vemos hoje no Estado Islâmico ou em qualquer grupo que defenda uma liberdade sexual estava presente ali no Império da Assíria. E é exatamente para eles que o Senhor traz uma mensagem através de um profeta de Israel, enquanto os outros profetas simplesmente profetizaram acerca da maldade, o Senhor faz algo que não era comum. Ele fala para este profeta: dispõe-te e vai até Nínive. Nós sabemos que a pregação na nação de Israel era centrípeta, era de fora para dentro. As pessoas, os gentios, vinham de outras nações para Israel. Mas Deus quebra a ordem natural no Antigo Testamento e manda este homem anunciar uma palavra de juízo, demonstrando que a sua maldade tinha chegado até as suas narinas. Isso nos ensina, irmãos, que como cristãos, mesmo que não queiramos ser hostis, não queiramos ser taxados por radicais, nós precisamos, diante deste cenário, nos colocarmos de pé por uma ética que não muda, por uma ética que é eterna e absoluta, porque ela está fundamentada no caráter do nosso Deus. Certamente isso trará hostilidade, certamente nós seremos odiados e perseguidos por isso, porque o Senhor Jesus disse que nós passaríamos, que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que de Deus e não suportariam a sã doutrina. Contudo, precisamos nos lembrar desta verdade. E o D.A. Carson, novamente, citando sobre essa ideia de tolerância, ele diz: o cristão deve dizer sim à tolerância social, por viver numa sociedade multicultural, sem menosprezo ou ar de superioridade, pois todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas jamais dizermos sim a uma tolerância moral, onde aceitamos um comportamento ético que não esteja de acordo com aquele que Deus estabeleceu como uma verdade equiparada à verdade que nós acreditamos. A verdade, ela é única, ela é absoluta e ela é expressa na palavra de Deus através do caráter do Deus das Escrituras. Nós encontramos aqui também uma segunda lição preciosa neste texto sagrado que está no versículo 3. Nós percebemos a partir do verso 3 que Deus escolhe pessoas improváveis e às vezes resistentes para executar a sua missão, para realizar a sua missão. Veja no versículo 3 a resposta deste profeta, quando no capítulo 1, no verso 3, o texto diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope,
achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É interessante, irmãos, que nós olhamos uma resposta totalmente inversa à ordem do Senhor. O Senhor manda aquele homem ir para a Síria e Nínive, ou Nínive na Assíria, e ele pega um navio na direção oposta para Tarsis, na ideia de fugir da presença do Senhor, relutante em não cumprir a sua missão. Quando nós vamos lá para o capítulo de número 3, nós vamos descobrir quais eram as motivações de Jonas e o porquê que ele não queria pregar. Ele diz ao Senhor porque ele sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, tardio em irar-se, que se arrepende do mal que disse que faria. Nós estamos diante de um missionário que tinha como atributos e características um missionário comissionado e chamado por Deus. Um missionário que era racista, egoísta, melancólico, amargo e mal-humorado. Quem neste mundo escolheria um homem com estes atributos para levar uma mensagem de exortação e salvação? Certamente nenhuma agência missionária o faria. O conselho desta igreja não enviaria este homem para o SPN. A APMT não iria enviá-lo ao campo missionário. Mas existe um Deus na Escritura, que a despeito das limitações e defeitos que os homens tenham e ainda possuem, Ele o chama para cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Jonas toma o navio numa direção oposta, tenta fugir da presença de Deus, e os irmãos, ao olharem para o texto, percebem as consequências. De repente, ele está no porão do navio, dormindo num sono pesado, quando uma grande tempestade, vinda da parte do Senhor. O mar Mediterrâneo é uma área onde ele estava trafegando, que tempestades ocorrem com uma certa frequência, mas o texto deixa claro que essa tempestade vinha da parte do Senhor. E todos os marinheiros que estavam ali ficaram desesperados. Eu aprendo algo: se você está num navio e os marinheiros estão com medo da tempestade, então se desespere também. Se aqueles homens experientes estavam apavorados, quanto mais nós, que somos meros tripulantes. Mas algo muito estranho acontece. No meio de uma tempestade, que o navio era jogado de um lado para o outro, Jonas conseguia dormir. Ele deveria estar exaurido de sua fuga, fugindo da presença de Deus, fugindo utopicamente. E aí me chama a atenção, irmãos, uma aplicação, que em muitos momentos nós temos uma disposição semelhante à de Jonas. Temos um coração egoísta, um coração melancólico e um coração que não está disposto a cumprir a missão que Deus nos entregou de anunciar a salvação e o juízo que vem para este mundo que perece. Nós analisamos comportamento, nós analisamos a maldade. Certamente Israel e Jonas tinham plena consciência da maldade da Assíria. Alguns anos depois, poucos anos, eles iriam invadir Israel e tirá-los da sua terra. Então, quando o Senhor diz para Jonas: vai até Nínive, certamente ele refletiu e disse: o Senhor quer perdoá-los, para eles eu não prego. Este povo não tem restauração. Para este povo não há possibilidade de mudança. E aí nós percebemos, irmãos, que não há absolutamente povo, raça ou nenhuma classe social que não seja alcançada, restaurada e transformada pelo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Jonas, em seu preconceito, não se predispõe, como nós tantas vezes
olhamos para estes grupos e os julgamos com maldade, com preconceito, desejamos o seu castigo. Quantos de nós, em algum momento, ao olharmos algum criminoso ou algum grupo extremista, não desejamos que eles sofressem na mesma moeda o mal que eles praticam? Sem nos dispormos em nosso coração, em algum momento, a sermos a boca de Deus que anuncia a ética do reino de Deus e a possibilidade de restauração. Jonas foge, mas irmãos, é impossível fugir da presença daquele que criou todo o universo. E o Senhor o presenteia com uma tempestade em alguns momentos, quando de alguma maneira nós estamos distante da vontade de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para você, na sua missão individual, como marido, esposa, pai, mãe, aonde você está, Deus lhe concedeu uma missão que deve ser cumprida e não pode ser negligenciada. Certamente, ou talvez não é para ir para Nínive, onde hoje é o Iraque, e Deus pode chamar alguém aqui para ir para o Iraque, eu tenho certeza que você resistirá ainda mais. Mas existe uma Nínive onde Deus nos chama, no nosso local de convívio e de vida comum, e que às vezes resistimos em cumprir esta missão, e ao resistirmos, Deus traz alguns ventos e tempestades. Nem todas as tempestades da vida, elas são consequência de desobediência, mas algumas delas são. Em alguns momentos, as águas da nossa vida ficam turvas e turbulentas, porque estamos desajustados ou desalinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, numa perspectiva missional. E não adianta dormir como Jonas dormia e tentava esquecer. Os marinheiros descrentes, desesperados, vão lá acordá-lo. E se você observar no capítulo 1 ainda, no versículo 5, veja o que o texto sagrado nos diz. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte recaiu sobre Jonas. Uau! Com marinheiros politeístas, animistas, místicos, clamando cada um a uma divindade falsa, acordam Jonas e diz: olha, clama ao teu Deus, talvez ele nos escute e nos livre dessa tempestade. Eles estavam apostos ou prontos a naufragar. E aí, de uma forma inusitada, vão lançar a sorte. Não sei, o texto sagrado não nos mostra se é através de galhos ou qual método eles utilizaram, mas a sorte caiu exatamente sobre Jonas. Deus, em sua providência, usa um método inusitado para mostrar àqueles marinheiros de quem era a culpa. E qual é a resposta então de Jonas depois disso? No versículo 8 o texto nos mostra: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? De repente Jonas diz: olha, eu sou hebreu, temo ao Senhor, e esse Senhor, Ele fez a terra e o céu.
E esses marinheiros se perguntam: como um homem quer fugir da presença de um Deus no mar, que este Deus criou o mar e é o Deus do mar? Por isso ele diz: o que você fez conosco? Mas Jonas era um homem tão resoluto, ou melhor, tão egoísta e teimoso, que ao invés de dizer para aqueles homens e para o comandante: olha, eu sei que as coisas não estão certas, eu sei que eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida para que eu cumpra a missão e o propósito de Deus, deixe-me voltar ao porão e orar e ajustar o que precisa ser ajustado com o Senhor. Não. Jonas prefere morrer a ter que pregar para os ninivitas. Ele prefere colher as consequências de sua desobediência a ter que cumprir o chamado que o Senhor lhe confiara. Observem quando no versículo de número 11, esses marinheiros perguntam: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E daí, irmãos, é interessante que Jonas pensa: bem, eu vou ser lançado ao mar, vou morrer e acabo logo com toda esta aflição. É melhor a morte. Mas não era esse o plano que Deus tinha para Jonas. E quando nós olhamos no versículo 17 do capítulo 1, o Senhor então envia um grande peixe, algo totalmente inusitado, em um oceano de proporções incalculáveis. Quando ele é lançado em sua providência, Deus envia um grande peixe. Alguns acreditam que era uma baleia, mas o texto não diz que era um mamífero. Não sabemos qual é a espécie, não sabemos como Deus fez, só que Deus conduz esse grande peixe e engole aquele profeta. E por um instante eu me pego pensando na aflição daquele homem lançado no mar bravio e vendo aquele grande peixe abrindo a boca para engoli-lo. Irmãos, que tipo de morte terrível! Se eu pudesse escolher, certamente esse tipo de morte não estaria na minha lista de um jeito agradável de se morrer. E quando ele é engolido, então, algo mais extraordinário acontece. Imagino ele dentro daquele peixe, esperando talvez ser despedaçado pelos dentes. Não acontece. Estando dentro do ventre do peixe, esperando algo acontecer, talvez o suco gástrico começar a corroer a sua carne, isso não acontece. Passam-se 24 horas. Irmãos, algo pior do que a morte. Ele ainda está vivo. Como ele respirou, o que Deus fez, se tinha uma bolha de ar, nós não sabemos, não me pergunte, mas eu creio que algum milagre Deus operou para preservar a vida daquele homem. Passaram-se 48 horas, nada acontece. E a aflição de Jonas vai aumentando, porque ele percebe que o fato de ter sido engolido por aquele grande peixe não era para o seu fim, nem para a sua morte, mas era para a preservação da sua vida. Até que no terceiro dia, no capítulo 2, nós encontramos o clamor deste homem, quando ele diz no versículo 1, capítulo 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo.
Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Vamos ler juntos essa última parte? Ao Senhor pertence a salvação. Esse é um dos textos mais utilizados pela fé reformada para defender a doutrina da eleição. Extraído de uma experiência inimaginável, quando aquele homem não esperava nada além da morte, ele fica 3 dias e 3 noites vivo e clama ao Senhor. E depois de clamar ao Senhor, no verso 10, o texto diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, é inimaginável. No oceano profundo, 3 dias dentro de um peixe, de repente ele clama ao Senhor, o Senhor conduz o peixe até águas mais rasas. Nós não temos a descrição do local exato, mas o peixe então traz um vômito abençoador. Em todos os lugares da Bíblia, aqui eu não quero fazer nenhum estudo bíblico sobre vômito, mas em todos os outros lugares da Bíblia que é mencionado vômito, ele é mencionado de uma forma negativa. Quando o Senhor diz, por exemplo, que iria vomitar uma igreja ali em Apocalipse. Mas aqui nós encontramos um vômito de salvação e de uma nova oportunidade. E aquele profeta é projetado para a praia, eu imagino saindo coberto de suco gástrico, fétido. Agora, depois de uma lição, ele é chamado novamente. No capítulo 3, no verso 1, nós encontramos: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, vamos ler juntos o verso 2? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Uau. É o único profeta que o Senhor comissiona 2 vezes, e agora a resposta de Jonas foi: sim, eu irei. Ele vai. Chegando em Nínive, por 3 dias ele para em todos os lugares e proclama o juízo do Senhor. Ele anuncia àquela cidade que o Senhor certamente iria trazer destruição em 40 dias. E algo extraordinário acontece, uma terceira lição que nós encontramos, que iremos apenas mencionar. Nós constatamos que a palavra do Senhor quebranta e transforma os mais improváveis dessa terra. Qual era a possibilidade de uma cidade de 120 mil pessoas ímpias, totalmente entregues à depravação, ouvir a pregação de um profeta fedendo a peixe? Sem nenhuma aparência boa ou desfigurado por sua experiência. A possibilidade, irmãos, é total, porque o poder da palavra não está no pregador, não está na força do orador, não está na habilidade daquele que apresenta. O poder da palavra está naquele que a inspirou, no Senhor Deus dos céus e da terra. A palavra dele é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas. Ela divide o indivisível. Nínive se arrepende. E nós vemos os frutos do arrependimento quando eles proclamam um jejum, se vestem de panos de saco, desde o maior até o menor. O rei se arrepende, se cobre de cinzas, e todos eles oram e jejumam, clamando ao Senhor por perdão. E o versículo 10 nos mostra o perdão e a graça do Senhor triunfando e passando por cima da maldade daquele povo, quando o texto diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E aí nós encontramos uma expressão para Deus que a teologia chama de antropopatismo, é atribuir sentimentos e emoções humanas a Deus, quando Deus ele diz que se arrepende.
No seu decreto eterno, Deus já havia estabelecido uma palavra de juízo e também que os ninivitas iriam mudar a sua atitude. Deus deixa de utilizar a sua ira e passa a aplicar a sua misericórdia. Deus simplesmente alcança aquele povo com graça e perdão, porque não há pecado que o sangue de Cristo Jesus não possa redimir e perdoar. E aí, irmãos, nós encontramos uma lição final. É que mesmo diante de uma obra gloriosa, nós estamos perante o maior avivamento de toda a Bíblia. O maior avivamento de toda a Bíblia não foi realizado por Moisés, ou através de Moisés, não foi operado pelos apóstolos. O maior avivamento foi operado através de um profeta egoísta, mal-humorado, egocêntrico e teimoso, porque ele prega e toda a cidade se converte. Toda a cidade se converte. Mas após a conversão deste povo, Jonas se encontra revoltado e uma vez mais pede a sua morte. Quando ele diz no capítulo 4, no verso 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele fica tão revoltado com o perdão e a restauração dos ninivitas que ele pede a morte para Deus. Que homem de prioridades invertidas. E aí ele, depois disso, vai para próximo da cidade, fica ali, faz um abrigo, e o texto nos mostra que ele estava esperando, quem sabe Deus mudaria de ideia e fulminaria aquele povo pecador. E o Senhor decide ensinar ou trazer uma lição final, quando faz uma planta crescer rapidamente. Essa planta traz sombra sobre o profeta, e o profeta se alegra sobremaneira. O texto traz essa expressão, no versículo de número 6, se alegrou extremamente por causa da planta. Ele se revolta e pede a morte, porque um povo se arrepende e se alegra extremamente por causa de uma planta. Só que Deus, em sua graça e no seu bom humor, porque Deus tantas vezes tem bom humor ao nos ensinar algumas lições, veja o que Deus faz no versículo 7. Vamos ler juntos? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Olha o que este homem rabugento e mal-humorado fez. Versículo de número 8, na parte, em nascendo o sol, Deus mandou, já lemos essa parte, e na parte B diz, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer. Terceira vez. A primeira vez ele quis morrer no navio, a segunda vez ele quis morrer porque o povo se converteu, e agora ele quer morrer de novo porque a planta morreu. Quantas vezes, irmãos, nós nos revoltamos por causa de alguma planta que perdemos? Uma plantinha, maldizemos a vida, brigamos com a família, perdemos o sabor de viver, simplesmente por causa de uma planta, enquanto existem tantos ninivitas aí fora, no escritório onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, na escola onde você está, ninivitas que nós olhamos e pensamos, que comportamento terrível, e às vezes até torcemos para que eles sofram as consequências das suas escolhas pecaminosas, e às vezes ficamos com raiva quando eles não sofrem as consequências, e nos esquecemos que Deus é um Deus de graça e misericórdia, que um dia nos alcançou e quer alcançar essas pessoas também.
Precisamos deixar de nos importar com plantas que crescem e amanhã não existem mais. E precisamos valorizar vidas. Que quando Deus traz uma lição final para Jonas e diz: olha, você não investiu nada nessa planta para que ela nascesse e está querendo morrer. Quanto mais eu que criei estes homens, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Precisamos, irmãos, entender que em meio a tanta intolerância, em meio a tanta libertinagem, nós não podemos nos calar e aceitarmos um comportamento ético que vai totalmente numa direção oposta ao que o nosso Deus estabeleceu para as nações, mas que também não podemos nos omitir em nosso preconceito, no nosso egoísmo e nos preocuparmos apenas com as nossas plantas e querermos morrer quando as coisas não dão certo em nossa vida. Existem ninivitas que precisam ser alcançados pela palavra de Deus. No início da nossa mensagem, nós falamos sobre o exemplo do soldado Desmond Doss, que enfrentou tantos desafios para se manter de pé diante da ética a qual ele abraçou. E a consequência foi que durante aquela guerra ele conseguiu salvar muitos homens e ser condecorado com alta honra pelos seus feitos. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele pode, através da sua ética revelada em nós, alcançar muitas vidas para o louvor da sua glória. Porque um milagre, não semelhante ao milagre de Jonas, mas maior do que o milagre de Jonas, aconteceu. Quando há 2000 anos, aquilo que C.S. Lewis chama de o maior de todos os milagres, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E este maior de todos os milagres, vivendo entre os religiosos egoístas judeus, que pediam a ele um milagre, ele responde no Evangelho de Mateus: Jesus Cristo, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Porque da mesma maneira que Jonas esteve no ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites, importava que o Filho do Homem estivesse sepultado na terra por 3 dias. Da mesma maneira que o peixe foi um meio de salvação para Jonas, a morte redentora de Cristo é um meio de salvação para todo aquele que nele crê. Não importa a sua vida, não importa a sua ética, Cristo é poderoso para curar e perdoar as nações. Houve uma polêmica quando um juiz, semana passada, autorizou o tratamento para a cura de um certo comportamento, e a intolerância e o ódio de ambas as partes cresceram ainda mais. A verdade é que nenhum ser humano tem cura para qualquer comportamento por si só, mas existe este Deus glorioso, que em Cristo Jesus faz nova todas as coisas, e capacita os homens a irem além de si mesmo. E se você nessa noite que está aqui conosco, nos assiste, não entregou ainda a sua vida ao senhorio de Cristo, você tem a oportunidade de fazê-lo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós que já o fizemos, precisamos entender que a semelhança de Jonas, há sim um chamado específico para servir em um lugar, numa direção que Deus nos dá. Então eu queria que todos nós orássemos e suplicássemos ao Senhor: Senhor, ajuda-nos a não sermos preconceituosos, intolerantes no sentido de que queremos exterminar a todos que não concordam moralmente conosco, sem apresentar-lhes uma mensagem de esperança. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor Deus. Ajuda-nos a caminhar em Tua presença. Ajuda-nos a viver a ética do Teu reino e a não nos envergonharmos da Tua verdade, mas lutarmos por ela. Neste mundo de relativismo moral, proclamarmos que há um Deus absoluto que julgará as nações de acordo com a sua vontade. Mas que este Deus oferece graça, perdão, misericórdia
e restauração para todas as nações, para todos os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos omissos e a não priorizarmos aquilo que não é devido. Ajuda-nos a viver uma vida de acordo com os teus propósitos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É interessante que tantas vezes nós nos inclinamos a condenar comportamento e ética de outras pessoas, mas não nos disponibilizamos para anunciar a boa nova de salvação. Jonas tantas vezes representa o nosso comportamento e a nossa postura com as pessoas que não conhecem o Evangelho. Que Deus nos conceda a graça de não valorizarmos uma planta que perece rapidamente, representando as coisas fúteis da vida, e deixarmos de valorizar pessoas que são importantes e preciosas para Deus e precisam da graça de salvação. Se você deseja participar de qualquer outro momento de celebração a Deus conosco, você pode comparecer no endereço que está aqui. Agora, numa nova dinâmica, nós temos o nosso culto devocional todos os domingos às 9 horas da manhã, seguido pela Escola Bíblica Dominical às 10h30. Temos um primeiro culto de celebração às 17 horas e um segundo culto de celebração às 19 horas. Vocês serão muito bem-vindos com a sua família. Que Deus os abençoe e tenham todos uma ótima semana.